Queridos, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Estamos mais uma vez diretamente da Assembleia de Deus, Manancial Ágape, para junto podermos ministrar essa aula de escola bíblica. Então, nós gostaríamos de ler aqui, certo? Nós estamos com o título, na lição de número 3, que tem por título Eleição e Predestinação. Após o textual e a verdade prática, nós vamos fazer a nossa oração. O textual diz o seguinte: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Efésios capítulo 1, verso 4 e 5. A verdade prática diz o seguinte: segundo a presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e perseverariam na fé em Cristo. Então, nós vamos estar estudando essa lição de suma importância para nós, aprendendo aqui muitas coisas, tirando muitas dúvidas, em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração? Fecha os teus olhos aí onde você está, na tua casa, no teu trabalho. Vamos pedir direcionamento a Deus pelo seu Santo Espírito para nos instruir nessa aula e nos ajudar. Soberano Deus e eterno Pai, nós queremos te louvar e te agradecer por mais um dia de vida, por tudo que o Senhor tem feito por nós, ainda que nós não mereçamos. Te pedimos mais uma vez a ajuda do teu Santo Espírito para a compreensão. Vai, Pai, de encontro a cada aluno que está em casa, no trabalho. Vai, Senhor, dando sabedoria e discernimento para que a gente possa absorver essa aula segundo a tua palavra da melhor maneira possível, para que a nossa vida espiritual seja edificada. Seja conosco, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Queridos, vamos fazer a leitura bíblica em classe. Você que não tem a lição, a leitura bíblica em classe se encontra na carta aos Efésios, capítulo 1, do verso 4 ao 12, que diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue e a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiros esperamos em Cristo. Amém? Então, a introdução diz o seguinte: a eleição e a predestinação são termos importantes na compreensão da doutrina da salvação. Esses vocábulos ligados entre si elucidam o plano divino de salvar os pecadores. Nesta lição abordaremos os conceitos bíblicos e a interpretação pentecostal referente à eleição e predestinação. Tópico 1. Acompanhe comigo aí, porque nós vamos ter alguns versículos aqui que eu vou citar. Se você puder notar ou marcar na sua lição, é muito importante para a compreensão de cada tópico. Tópico 1. Eleitos para uma vida santa e irrepreensível. Subtópico 1 diz assim: a eleição divina. Eleição traz a ideia de escolha, certo? Então, quando se fala de eleição, o que é que traz a ideia? Eleição é escolha, certo? Então, se leitura bíblica diz que Deus nos elegeu, então Deus nos escolheu, né? Tanto é que em 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14, o próprio Deus diz: e se o meu povo... Por quê? Porque quem nos escolheu foi Ele, né? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Então, se existia uma eleição, ela se deu em Deus. Foi Deus quem escolheu, certo? Mas aí diz aqui o primeiro subtópico. Paulo menciona 3 aspectos dessa escolha, né? E quais são? Primeiro, em quem fomos escolhidos? Em quem fomos escolhidos? Em Jesus Cristo. Por isso ela é cristocêntrica, certo?
Então, houve uma escolha. Quem foi que nos escolheu? Deus. Mas nos escolheu em quem? Em Cristo. Por isso ela é cristocêntrica. É por isso que você vai ver Jesus dizer, depois, em Evangelho de João, capítulo 15, verso 16, Jesus diz assim: não foste vós que escolheste a mim, mas eu que escolhi a vós. Você está entendendo? Por isso que Romanos 11:36 diz assim, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Por quê? Porque essa eleição, ela é cristocêntrica. Deus nos escolheu em Cristo. Então, primeiro aspecto. Segundo aspecto, em que tempo se deu a escolha? Em que tempo? Efésios capítulo 1, verso 4 diz assim: como também nos escolheu nele, ou seja, em Cristo, antes da fundação do mundo. Então, antes de Deus fundar, criar o mundo, essa escolha já tinha sido feita. Antes da fundação do mundo, olha só. É por isso que o Salmo 139, verso 16, o salmista vai dizer assim: antes, quando eu era um objeto inerte, uma substância informe, tu, Senhor, no teu livro já tinha escrito todos os meus dias, quando nenhum deles ainda havia. Então veja só, então essa escolha foi feita, em Cristo antes da fundação do mundo, Terceiro aspecto, e qual a finalidade dessa escolha? Qual a finalidade? Para que fôssemos santos e irrepreensíveis, Donald Stamp, editor da Bíblia de Estudo Pentecostal, afirma que a eleição de pessoas ocorre somente em união com Jesus Cristo, e que ninguém é escolhido sem estar unido a Cristo pela fé, A gente vai ver mais profundamente isso aqui, porque se existe uma escolha, para que essa escolha se concretize na sua plenitude, tem que o ser humano crer em Jesus Cristo, para que ela seja completa. Nossa declaração de fé assevera que Deus escolheu a igreja desde a eternidade, antes da fundação do mundo, segundo a sua presciência, E o que é presciência? É prever o futuro. Então Deus escolheu porque Ele já estava vendo o futuro. Eu e você não conseguimos ver o futuro. Deus sabe o amanhã, o daqui a 1 ano, daqui a 10 anos. Deus consegue ver o futuro. Então, quando é difícil às vezes para o ser humano a gente dizer que Deus escolheu antes da fundação do mundo, mas entenda, Deus não somos nós seres humanos. Deus, por exemplo, se posso assim dizer, Deus está aqui, mas Ele já consegue ver o que vai acontecer daqui a 10 anos. Então, por isso que existe esse termo chamado presciência. E aqui ele deixou 1 Pedro 1,12, que a gente vai olhar agora. 1 Pedro 1,12, que diz assim, primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 12. Diz assim: aos quais fomos revelados que não para si mesmo, mas para nós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Então, veja que isso aqui foi decidido antes, Porque Deus, nós somos temporal, Deus é atemporal, Deus é eterno. Então, quando Deus decidiu isso aqui, foi antes de toda a criação, antes do mundo, antes de tudo, certo? Subtópico 2. Quais as condições dessa eleição? A Bíblia Pentecostal ensina que a eleição para a salvação em Cristo é oferecida a todos, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, Outro versículo aqui que a gente pode ter por base é 1 Timóteo capítulo 2, do verso 4 ao 6, que diz assim: que quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade, porque é um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo, certo? Então, essa eleição aqui, essa escolha que foi feita, ela é oferecida a todos, certo? E torna-se uma realidade para cada pessoa de acordo com o seu prévio arrependimento e fé, certo? Porque é impossível, deixa eu ler o restante aqui. Entretanto, esse meio não é meritório e ninguém pode cumpri-lo sem a graça de Deus, Desse modo, fomos eleitos por iniciativa divina por causa da graciosa obra de Cristo, Por causa da graciosa obra de Cristo e não pelas obras do ser humano. Primeiro, para que essa escolha
Deus nos escolheu e vamos dizer assim, vamos adiantar um pouquinho, nos predestinou para uma salvação. Mas para que isso ocorra, é preciso que o ser humano se arrependa e creia em Cristo, na obra de Cristo. Desse modo é possível. Se não for por esse modo, é impossível, certo? Essa questão de predestinação para a salvação. E outro detalhe, não é por obras, né? Vamos lá, ele deu a referência aqui, Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, né? Não vem de obras para que ninguém se glorie, certo? Então, olha como Deus ele consegue ver o futuro. Deus já traçou tudo e é pela fé. Porque se fosse por obras, meu amigo, tinha muita gente hoje batendo no peito e querendo ser o bambambam, tá entendendo? Mas Deus, que é onisciente, na sua presciência, ele conseguiu ver, né, que o ser humano, porque o ser humano ele é soberbo em si mesmo, né? A natureza caída, adâmica, nos leva a ser orgulhosos, soberbos. Então imagina se fosse por obra, mas o versículo diz que não é por obras. Nós não temos mérito nenhum nessa questão de ser salvo. Tudo e todo o mérito é para Cristo. Terceiro, né, que é a finalidade da eleição, vida santa e irrepreensível. Paulo enfatiza que a eleição tem a finalidade específica de sermos santos, né, separados, né, e irrepreensíveis, ou seja, sem mancha, sem culpa. Nesse aspecto, o vocábulo grego agios, que significa santo, separado do pecado. Entende isso aqui? Nós pecamos, mas uma coisa é você viver na prática do pecado e outra coisa é você cometer um pecado esporadicamente. Por exemplo, o pecado é como se fosse um acidente de percurso na vida do salvo, verdadeiramente em Cristo. É como se fosse um acidente de percurso, não é algo que ele planejou, é algo que aconteceu porque, infelizmente, nós somos falhos e pecadores. Agora, diferentemente daquele que vive na prática do pecado. Então, quando a escolha se deu em Deus, através de Cristo, para que você tivesse uma vida santa e irrepreensível, é para que a gente fosse separado dessas coisas mundanas, né? E o termo irrepreensível, que quer dizer assim, sem defeito ou inculpável, não é? Não, por exemplo, vai que você tem uma discussão com alguém, algumas pessoas presenciam, o que é ser irrepreensível? Você tem uma discussão com alguém e algumas pessoas presenciam aquela discussão. Mais tarde você volta sem ninguém ver e se reconcilia com aquela pessoa. Para as pessoas que viram a discussão, né, pode até chegar, mas rapaz, você já está de novo de amizade com ele, mas ele fez isso, falou aquilo, aí você está irrepreensível. Por quê? Porque você já se reconciliou. Então, viver uma vida irrepreensível é assim, porque tem gente que acha que quer ser perfeito na sua totalidade, e não é. Essa expressão sem defeito ou inculpável, né, os termos apontam para a santificação. Isto é o mais alto padrão ético e moral de vida que agrada a Deus. Então, olha só como é interessante isso aqui. Então, você quer viver um padrão de vida que agrada a Deus? Né? Então, o modelo, o padrão ético-moral de uma vida que agrada a Deus, está aqui, santificação. Isso aí a gente falou em outras lições já, a santificação, quem nos santifica é o Espírito Santo de Deus. Agora, o ser humano ele tem uma boa parcela de participação no processo de santificação, certo? E por que, pastor? Por que devo ser santo e irrepreensível? Bom, 1 Pedro 1, capítulo 15, verso 16, Deus diz assim: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santo, porque eu sou santo. Pastor, por que eu tenho que ser santo? Porque Deus é santo. E aquele que habita em mim, em você, é o Espírito Santo. Então nós devemos ter uma vida de santidade. Pastor, por que eu devo ser irrepreensível? Porque a Bíblia, Filipenses capítulo 2, verso 15, diz assim: para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Isso corrobora com o que Jesus disse lá em Mateus, né? Vós sois a luz do mundo. Então, mesmo vivendo em uma geração corrompida, em um ambiente hostil, né, e tenebroso,
você, pelo seu caráter, pela vida de santidade que você tem, em comunhão com Deus, você consegue ser esse astro de luz, ser a luz do mundo, como diz lá em Mateus. Mas por que ainda, pastor, eu devo ser santo? Porque Hebreus 12:14 diz: segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Certo? Subtópico 4. A nova vida dos eleitos. A nova vida dos eleitos. O tema é apresentado como as exortações contra a velha conduta, tais como mentira, furto, palavras torpes, amargura, ira e cólera, né? Você pode acompanhar isso aí em Efésios 4, 22 e 25, 28, 29 e 31. E ainda severas advertências contra a fornicação, impureza, avareza e embriaguez. A finalidade é apresentar a Deus uma igreja gloriosa, sem mácula, sem mácula. Olha o que Paulo disse, quando eu lembro esse texto aqui, olha o que Paulo disse na segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, verso 2. Olha o que Paulo disse para a igreja: porque eu estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura para um marido, a saber, Cristo. Então, olha o cuidado de Paulo nessa finalidade aqui, né, de apresentar a igreja como uma virgem pura, santa e irrepreensível. Não obstante, somente o Espírito Santo capacita o crente para esse novo estilo de vida, não é? Então, só o Espírito Santo pode fazer isso. E aí ele deu aqui a referência a Gálatas 5, 22 a 25, que fala do fruto do Espírito. O fruto é um, mas com 9 qualidades ou características, né? Trata-se, portanto, de um processo contínuo de santificação até a glorificação final no dia de Cristo. 2 Coríntios capítulo 3, verso 18. Vamos para o tópico 2? Tópico 2. Então você já aprendeu o que é a eleição, a escolha. Então nós já vimos que foi Deus que nos escolheu. E se Deus nos escolheu, Ele nos escolheu e nos predestinou para a salvação. Então é o que nós vamos ver agora. Predestinados para filhos de adoção. O termo grego prorizô, traduzido como predestinar, é formado pelo vocábulo orizô, que significa determinar, e pela preposição pro, que indica algo feito antes. Ou seja, o que é predestinar? É decidir antes. Foi o que Deus fez, porque pela sua presciência Ele conseguiu ver o futuro. Então diz assim: a Bíblia de Estudo Pentecostal esclarece que a predestinação se aplica aos propósitos de Deus, inclusos na eleição, que a eleição é a escolha feita por Deus em Cristo, de um povo para si mesmo, e que a predestinação abrange o que acontecerá ao povo escolhido por Deus. Por conseguinte, a nossa declaração de fé ensina que a predestinação dos salvos, olha só, é precedida pelo conhecimento prévio de Deus daqueles que, diante do chamamento do Evangelho, recebem a Cristo como seu Salvador pessoal e perseveram até o fim. Então veja só, Deus nos escolheu e nos predestinou, certo? Nos predestinou para a salvação. E aí se cria uma polêmica muito grande. Isso é um tema aqui que já dura mais de 500 anos, que as pessoas, em vez de esclarecer e edificar a vida das pessoas, eles preferem discutir, trazer polêmicas e escândalos, né? Mas preste atenção, isso aqui, dentro da nossa visão, nós respeitamos toda a linha teológica, todas as outras linhas de pensamento que existem, tá? Mas dentro do que nós cremos aqui, né, e a declaração de fé afirma, preste atenção, Deus não escolheu o povo para si. Então, o Deus que nos escolheu é o mesmo Deus que nos predestinou para a salvação antes da fundação do mundo. Aí vem aquela pergunta que não quer calar: pastor, mas se Deus já escolheu um povo e já predestinou para a salvação, isso não é uma contradição, não? Mandar pregar o evangelho a toda criatura? Não. Por quê, pastor? Porque o mesmo Deus que escolheu e predestinou, Ele não escolheu e predestinou uns para o céu e outros para o inferno, não é? Não. Tanto é que Mateus 25, 41 diz que o inferno foi criado, foi feito para o diabo e seus anjos. Então assim, o mesmo Deus que escolheu para salvar uma pessoa, Ele também é o mesmo que providenciou o meio, o caminho, o jeito para que essa pessoa se salve.
Então, é por isso que o Evangelho de Jesus Cristo é o centro, é o meio, é o caminho, é o jeito da pessoa se salvar. Por isso que tem que haver a pregação. Por isso que você vai escutar Jesus dizer assim, ó, Evangelho de João, capítulo 14, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, Deus escolheu um povo para si e predestinou para a salvação, não é? A todos aqueles que iam crer nele. É claro que Deus, na sua presciência, ele já sabia quem vai crer e quem não vai crer. Embora o inferno tenha sido criado para o diabo e seus anjos, nós sabemos que muitos entrarão por esse caminho. Mas essa questão de predestinação não é que Deus predestinou alguém para o céu e alguém para o inferno, não. Se o inferno foi criado para o diabo e seus anjos, não foi para o ser humano. Mas veja só, o Deus que escolheu e predestinou a salvação, ele tinha que criar um meio para que a pessoa se salvasse. Então Deus, na sua presciência, ele viu que o meio para que a pessoa se salvasse, porque Deus já via também a queda do ser humano, era Cristo. É por isso que o Evangelho de João, capítulo 1, verso 12, diz assim, mas a todos a quantos o receberam e creram no seu nome, deu-lhes o poder de ser chamados filhos de Deus. Então, é através de Cristo, não é? Em Romanos, capítulo 10, olha o que Romanos, capítulo 10 vai dizer. Romanos, capítulo 10, do verso 13 ao 15, olha só o que Romanos vai dizer. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como? Agora no verso 17. De sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, mais uma vez, o que é eleição? É a escolha. Deus escolheu um povo para si, nós. O que é predestinar? É decidir antes a salvação. Então, como foi que Deus decidiu? Deus, na sua presciência, escolheu um povo, viu que esse povo ia falhar nessa missão, e Deus predestinou a salvação. Deus decidiu antes como seria o meio desse povo se salvar. Como? Através do sacrifício de Jesus. Simples, certo? Nós vamos continuar aqui. Filhos por adoção. Paulo é o único escritor do Novo Testamento que emprega o termo adoção. Essa prática não fazia parte do sistema legal judaico, mas era comum entre os romanos e perfeitamente conhecido entre os gregos. Assim, o apóstolo enfatiza que foi agradável a Deus inserir no plano da salvação a adoção dos eleitos como filhos, segundo o seu beneplácito. O significado de beneplácito é consentimento, ou seja, segundo o consentimento da sua vontade. E o sinônimo é aprovação, segundo a aprovação da sua vontade. Ele ainda assinala que o amor foi o que moveu o Pai a nos adotar. E Romanos 8,5 diz isso. Porque Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Se no outro tempo éramos estranhos e inimigos de Deus, agora estamos reconciliados com Ele em Cristo e somos seus filhos. Essa posição nos é imerecida, contudo, aprove a Deus fazê-la assim. Nós não merecíamos, mas Deus quis assim. Terceiro, os privilégios dessa adoção. Deus criou o ser humano para estar em comunhão com Ele. O pecado rompeu essa dádiva. Entretanto, Cristo, o Pai, reconciliou-se com os homens, adotando os escolhidos. Nesse sentido, o apóstolo usa a analogia da adoção na sociedade romana, que o filho adotado recebia o direito ao nome e aos bens do que o adotava. E nós bem sabemos que nós somos aqui, isso significa que passamos a ser herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, Romanos 8,17. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, das promessas a Abraão, Gálatas 3,29, e a vida eterna, Efésios capítulo 3, verso 6. Além das bênçãos espirituais que nós vimos, foi o tema da outra lição, tudo isso são os benefícios, os privilégios dessa adoção que Deus nos permitiu. Tendo sido aceitos por Deus, fomos transformados em filhos para seu louvor e glória, porque tudo é para a glória e louvor do nome de Deus. Tudo que Deus fez, tudo que Deus faz, tudo que Deus previu, tudo que Deus planejou é para louvor da sua glória. Eu já ouvi pessoas dizerem, ministrando, que quando o homem peca, Deus entrou com um plano B. Não, Deus não entrou com um plano B, porque eu afirmar isso,
Eu estou dizendo que Deus foi pego de surpresa, e Deus não pode ser pego de surpresa por ninguém. Deus é onisciente, onipotente, Deus usa a presciência, Deus consegue ver o futuro, então Deus não tem como ser pego de surpresa, né? Quem é pego de surpresa é você, que não sabe o futuro, não sabe o que vai acontecer daqui a 5 segundos, a gente não sabe o que vai acontecer, certo? Subtópico 3, para a gente ir encerrando, vamos lá, subtópico 3. A sublimidade do propósito divino na predestinação. O que é sublimidade? A excelência, né? Então, predestinação e salvação. O soberano Deus não predestinou incondicionalmente pessoa alguma à condenação eterna, mas deseja que todos se arrependam e se convertam de seus maus caminhos. Atos 17:30, né? Nas 6 vezes que a palavra aparece no Novo Testamento, né? Tá aí as referências, Atos 4:28, Romanos 8:29 e 30, 1 Coríntios 2:7, Efésios 1:5 e verso 11. Nenhuma delas faz referência à condenação de pecadores. Portanto, preste atenção nisso aqui. Portanto, não houve uma dupla predestinação em que Deus decretou e escolheu uns que iriam para o céu e outros para o inferno, né? Nossa declaração de fé afirma que a predestinação bíblica diz respeito apenas à salvação, certo? Então, se Deus escolheu e predestinou a salvação, Ele escolheu o meio para que as pessoas se salvassem, sendo condicionada ao arrependimento e à fé em Cristo Jesus, segundo a presciência divina, né? Predestinação e amor. Antes de criar qualquer coisa, o seu plano de redimir a humanidade e de definir o destino dos crentes estava estabelecido. Então, é aquilo que eu falei. Deus já tinha planejado tudo. Deus não foi pego de surpresa. Deus não usou o plano B. Não, Deus já sabia tudo o que ia acontecer. Está vendo todo esse processo que o mundo está passando? Tudo isso lá na presciência Deus já sabia, certo? Então, por conseguinte, a Bíblia mostra que a redenção divina não foi uma medida de emergência, né? O governo lançou agora aí uma medida emergencial para ver se consegue conter ou amenizar a crise. Não, Deus não usou uma medida emergencial, ao contrário, era o plano imutável do amor de Deus desde sempre para alcançar os pecadores. Aqui consiste a excelência dos propósitos eternos em prover a salvação, o amor de Deus. João 3,16, 1 João 4, verso 10 e verso 19. Foi por amor que Ele nos escolheu e nos predestinou em Cristo. Romanos 8, 29 e Efésios 1, versículo 4 e 5. Isso implica dizer que a salvação, como favor imerecido, né? Frisar bastante isso, imerecido, não há quem merecesse, né? Provém do amor de Deus. Não obstante, os que se achegam a Cristo não são coagidos, mas atraídos a Ele. João, capítulo 12, verso 32, diz assim: E eu quando for levantado da terra, todos atrairei a mim, né? Existe um texto bastante interessante aqui que eu vou ler com vocês, Efésios capítulo 2, para que você entenda melhor essa questão de predestinação e amor. Efésios capítulo 2, do verso 1 ao 9, para que você entenda essa questão de predestinação e amor. Olha só o que diz o texto. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza, olha só, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou, estando você, nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, não é? E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Jesus Cristo, para nos mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça pela benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé,
E isso não vem de vós, é dom de Deus a salvação. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Louvado seja Deus. Então veja que o amor de Deus, o interesse de Deus em salvar o pecador, eu, você, nós, mesmo sem nós merecer, né? Mesmo sem Deus precisar, Deus não precisa da gente para nada, né? Então, o amor de Deus, o cuidado de Deus, quando Deus escolheu um povo para si, né? Deus não queria que o ser humano pecasse, né? Lá no jardim, Adão, mas quando Deus escolheu um povo para si, Deus conseguiu ver que o homem não ia cumprir o seu papel. E Deus, no seu infinito amor, na sua infinita graça, misericórdia, Ele automaticamente já prepara o seu filho para ser o meio para que eu e você se salvasse. Então, a predestinação e o amor de Deus, né, e no que diz respeito à salvação, ela é muito interessante, porque tem um texto aqui, eu vou ler também, aí nós temos ainda tempo, Atos capítulo 17, para que você entenda melhor. Atos capítulo 17, verso 30. Olha só. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, ordena agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Então veja só. Nós sabemos que existe algumas linhas teológicas que defendem outra opinião e nós respeitamos. Mas Deus escolhe um povo para si. Deus, vendo que esse povo não ia cumprir o seu papel, e Deus, por amor, né, por esse amor incalculável, não tem como dizer esse amor que Deus nos amou e nos ama, Ele prepara o plano da salvação, que é através de Cristo, né? E agora, todo aquele, os versículos são claros, todo aquele que nele crê, herda essa salvação. Então, essa possibilidade, essa porta que Deus abriu, foi por amor, para que eu e você não se perca, para que eu e você não seja lançado a um lugar que não foi criado para nós, e que esse lugar é bastante real. Assim como a salvação, o arrebatamento da igreja é real, o inferno existe, é real. E aí, por que eu quero chamar a sua atenção nesse final de aula aqui? Porque existem ensinamentos, hoje, o acesso que nós temos à internet, né? Hoje ele está muito facilitado. Então, existe um grande perigo hoje, por isso a nossa preocupação em preparar o culto, preparar o discipulado, preparar a escola bíblica, para que você aprenda, para que você tenha a sua vida edificada. Sabe por quê? Porque por esse período que nós estamos passando de isolamento, existe uma grande preocupação por parte dos líderes, né? Daqueles que estão verdadeiramente preocupados com o reino, né? Quanto a essas pessoas ficarem em casa. Por quê? Existem vários tipos de ensinamento. Por exemplo, eu estava agora há pouco em casa, terminando o esboço dessa aula, e eu vi na internet, olha só, 10 razões pelas quais o inferno não existe. Então tá lá, o cara está explicando tudo lá. Mas veja só, olha o perigo do crente, não é? Que não está se alimentando, não está participando dos cultos, né? Através do modo virtual aí. Nós estamos separados presencialmente, mas virtualmente nós estamos juntos. Então, olha o perigo em casa e não se alimenta dos conteúdos que estão sendo disponibilizados. Porque, imagina comigo, Deus nos escolheu e na presciência de Deus, tudo isso que está acontecendo, Deus já sondou, Deus já sabia. Então, olha como Deus, o infinito amor de Deus por mim e por você. Porque simplesmente poderíamos ficar em casa, esperar o tempo disso aí passar e voltar aos cultos normais. Mas Deus, por amor a um povo que não merece, eu, você, nós, Deus levanta homens, Deus levanta mulheres para poder preparar cultos. Os cultos continuam online, né? As escolas bíblicas continuam online, os discipulados continuam online. Para quê? Porque Deus ama o seu povo, um povo que Ele escolheu e não quer que eu e você se perca. Então,
quando se trata de eleição e predestinação, isso é um assunto muito sério, certo? Isso é um assunto que muitas pessoas têm dificuldade de entender. Acredito eu que você foi esclarecido da melhor maneira possível. Nós não podemos nos aprofundar mais nesse assunto, porque é um assunto que é muito profundo, é muito rico, e para entender isso aqui, você tem que estudar um pouco, não é? E a gente sabe que, infelizmente, a cultura do cristão hoje em dia, no século XXI, ele não gosta muito de ler Bíblia. Então, que pena que hoje o povo está sendo discipulado, querendo ou não, pelo que a novela ensina, pelo que o Malhação ensina, pelo que uma minissérie ensina, não é? Então, por esses dias eu estava comentando com alguém e eu perguntei assim, mas é bom esse tempo que nós estamos passando, tudo isso também é bom, está cooperando para o bem, porque nós temos tido tempo de ler, de nos aperfeiçoar mais. Aí ele disse assim, eu estou aproveitando para dormir, para relaxar. Então veja o perigo do crente que fica em casa nesse momento de crise, de pandemia, de epidemia, e não se dedica ao estudo da palavra, à oração, né? A estar observando os conteúdos que a sua igreja disponibiliza para ele, né? Enquanto tem igrejas, por exemplo, eu fui chamado, né, essa semana para ministrar um culto online em outras igrejas. Então, enquanto tem igrejas que estão precisando de pessoas, não tem pessoas capacitadas para fazer isso, o que é que nós observamos? Que às vezes nós temos tudo isso nas nossas mãos, mas não damos valor. Então, quando se trata de eleição e predestinação para a salvação, é exatamente isso que está acontecendo, né? Nós não estamos dando o valor devido a esse assunto, a esse amor, a essa misericórdia de Deus, porque nós bem sabemos que a santidade ela é real. Deus exige santidade, Deus exige obediência, né? É preciso que você creia, é preciso que você se arrependa, só assim a gente consegue chegar lá. Então, existem muitos tipos, como eu disse a você, de ensinamento. Então, existe um ensinamento aí que ele diz que no final todo mundo será salvo. Então, não importa a maneira nem o meio que você consiga fazer ou viver. Ou, um termo bem popular, você pode viver de bolo e no fim todo mundo vai ser salvo. Então, eu chamo mais uma vez a sua atenção para o perigo de estar não acompanhando o material que está sendo disponibilizado através das redes sociais da nossa igreja. Por quê? Porque se você não tiver um pouco de conhecimento, se você for buscar edificar a sua vida na internet, você pode se deparar com esses ensinos, com essas heresias, e isso vai atrapalhar e trazer muitos males para a sua vida. Mas eu creio que o Deus que nos amou e nos escolheu está preparando um povo para que depois desse momento de crise, né, a gente possa estar mais capacitado. Amém? Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família. Fica com a paz de Cristo em nome de Jesus.